Você já parou para refletir sobre o verdadeiro significado da fé? Na Bíblia, a fé vai muito além de simplesmente acreditar em algo. Ela é a certeza daquilo que não podemos ver, a confiança absoluta de que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ter fé significa caminhar sem enxergar o caminho completo, confiando que Deus já traçou um plano perfeito para cada um de nós. E hoje queremos convidar você para uma jornada transformadora. Vamos explorar 15 lições poderosas sobre a fé que podem mudar sua vida e fortalecer sua caminhada com Deus. Cada uma dessas lições trará ensinamentos preciosos que irão fortalecer sua confiança no Senhor e ajudá-lo a viver com mais esperança, coragem e determinação. Imagine como sua vida pode ser diferente quando você aprende a descansar nas promessas de Deus, a confiar nos momentos difíceis e a enxergar além das dificuldades. Então não fique com essa bênção só para você. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, grupos de WhatsApp, Facebook e redes sociais. Vamos espalhar essa palavra e tocar mais corações com a verdade que liberta. Que tal fazer parte dessa missão? Envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deus pode usar você para transformar vidas. A primeira lição, fé, é a certeza do invisível. A Sagrada Escritura nos ensina de maneira profunda e poderosa que a verdadeira fé não está baseada no que podemos enxergar com os nossos olhos físicos, mas na certeza inabalável de que as promessas de Deus já estão em ação, mesmo que ainda não sejam visíveis. Conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso significa que não precisamos de evidências concretas para confiar em Deus. Assim como um agricultor lança a semente no solo e aguarda pacientemente a colheita, mesmo sem ver o processo subterrâneo de germinação, devemos confiar que o Senhor está operando em nosso favor, mesmo quando não percebemos. A fé verdadeira não é um sentimento passageiro ou uma mera expectativa, mas uma convicção profunda de que Deus cumpre o que promete. Quando confiamos nele, aprendemos a descansar em sua soberania, sem nos deixar levar pelas circunstâncias momentâneas. Mesmo que o cenário ao nosso redor pareça incerto ou até mesmo contrário ao que esperamos, a fé nos ensina a manter os olhos fixos nas promessas divinas, sabendo que no tempo certo, Deus cumprirá cada uma delas. Um grande exemplo dessa fé inabalável foi demonstrado por Abraão, que mesmo em idade avançada, creu que se tornaria pai de uma grande nação, conforme a promessa do Senhor. Ele não viu a realização imediata dessa palavra, mas perseverou, confiando que o Deus que prometeu era fiel para cumprir. Da mesma forma, somos chamados a viver pela fé e não pelo que vemos. Se depositarmos nossa confiança em Deus, encontraremos força para enfrentar os desafios da vida, pois saberemos que Ele está conduzindo todas as coisas segundo o seu perfeito plano. A segunda lição: a fé move montanhas. Jesus Cristo nos ensinou que a fé tem um poder transformador, capaz de superar qualquer obstáculo. Em uma de suas declarações mais marcantes, ele disse aos discípulos: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. Isso está registrado no Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20. Essa afirmação nos revela uma verdade profunda. Não é o tamanho da nossa fé que faz a diferença, mas sim em quem depositamos essa fé. O grão de mostarda, que é uma das menores sementes do mundo, cresce e se torna uma grande árvore. Assim também acontece conosco. Ainda que nossa fé pareça pequena, se estiver firmada no poder de Deus, ela pode gerar resultados extraordinários. Muitas vezes, enfrentamos desafios que parecem verdadeiras montanhas diante de nós.
Pode ser um problema financeiro, uma doença, uma crise familiar ou até mesmo um período de dúvidas e inseguranças. Mas quando exercemos a fé, não olhamos para o tamanho da dificuldade, e sim para a grandeza de Deus. A fé não remove apenas montanhas físicas, mas também as espirituais e emocionais. Quantas pessoas foram libertas de vícios, curadas de enfermidades e transformadas por acreditarem que Deus poderia intervir em suas vidas? Quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a atravessar os desafios com coragem e esperança, sabendo que nada é impossível para Ele. A terceira lição: fé sem obras é morta. Tiago nos ensina uma verdade profunda e transformadora. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Essa passagem nos mostra que a fé verdadeira não é apenas um pensamento ou uma crença passiva, mas algo que se manifesta em ações concretas. Se alguém diz que tem fé, mas não demonstra essa fé através de boas obras, sua fé está incompleta, vazia e inoperante. Assim como um corpo sem espírito não tem vida, uma fé sem atitudes que refletem a vontade de Deus não tem valor prático. A fé genuína nos impulsiona a agir de maneira coerente com aquilo em que acreditamos, tornando-nos instrumentos de Deus no mundo. Acreditar em Deus vai muito além de palavras ou sentimentos, significa obedecer à sua vontade e expressar essa crença por meio das nossas ações. A obediência a Deus não é um fardo, mas uma resposta natural à nossa fé. Quando verdadeiramente confiamos nele, nos esforçamos para viver segundo seus ensinamentos, ajudando o próximo, praticando a justiça e sendo exemplos vivos do amor de Cristo. Esse ensinamento de Tiago nos desafia a refletir nossa fé tem sido visível através de nossas atitudes? Temos colocado em prática aquilo que dizemos acreditar? A verdadeira fé nos leva a um compromisso diário com Deus, manifestado em gestos concretos de bondade, generosidade e serviço ao próximo. A quarta lição: a fé nos sustenta nas dificuldades. O livro de Salmos nos traz uma promessa poderosa de Deus para aqueles que confiam nele. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Essas palavras revelam uma verdade essencial: a fé nos fortalece e nos sustenta nos momentos mais difíceis da vida. Enfrentar desafios e tempos de incerteza faz parte da nossa jornada. Mas quando temos fé, sabemos que não estamos sozinhos. Deus caminha ao nosso lado, nos guiando, protegendo e dando forças para seguir adiante. A confiança no Senhor nos dá coragem para enfrentar qualquer circunstância, pois sabemos que Ele cuida de nós e nos livra do medo. Muitas vezes, as dificuldades parecem ser insuperáveis, como um vale escuro onde não conseguimos enxergar a saída. No entanto, a fé age como uma luz, iluminando o caminho e nos lembrando que Deus está presente, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Ele nos sustenta, nos consola e nos dá forças para continuar, porque sua presença é constante e inabalável. Essa lição nos convida a refletir em meio às dificuldades. Estamos confiando verdadeiramente em Deus ou permitindo que o medo nos paralise? A fé genuína não nos isenta dos problemas, mas nos dá a certeza de que Deus está conosco em cada passo da caminhada. Quando depositamos nossa confiança nele, encontramos paz, mesmo em meio às tempestades da vida. A quinta lição: a fé nos aproxima de Deus. A Bíblia nos ensina que a fé não é apenas um elemento opcional na vida cristã, mas sim um fundamento essencial para nos conectarmos com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Essa passagem revela que a fé é o elo que nos une ao Senhor,
permitindo-nos experimentar sua presença e seu agir em nossas vidas. Quando confiamos em Deus de todo o coração, abrimos espaço para um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Ele. A fé nos leva a buscar o Senhor, a depender dEle em todas as áreas da nossa vida e a reconhecer que somente Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Sem fé, não há comunhão plena, pois é através dela que nos aproximamos de Deus com humildade e entrega. Acreditar em Deus não significa apenas reconhecer sua existência, mas sim confiar nele de forma ativa, entregando nossas preocupações, sonhos e desafios ao seu cuidado. Quem tem fé se aproxima com ousadia, ora com confiança e experimenta a paz que vem de saber que Deus está no controle. A fé nos dá a certeza de que Ele ouve nossas orações e age segundo sua perfeita vontade. Essa lição nos convida a refletir. Estamos nos aproximando de Deus com uma fé sincera e inabalável. Estamos buscando conhecê-lo cada vez mais, confiando plenamente em suas promessas. A fé verdadeira nos impulsiona a buscar a presença do Senhor diariamente, fortalecendo nossa comunhão com Ele e nos permitindo viver conforme sua vontade. A sexta lição. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não surge do nada, ela precisa ser alimentada e fortalecida. A Bíblia nos ensina claramente, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Isso significa que a fé cresce à medida que nos expomos à verdade divina, ouvindo e meditando na palavra do Senhor. Quanto mais conhecemos as Escrituras, mais nossa confiança em Deus se fortalece. A Bíblia é a voz do próprio Deus falando conosco, revelando seus planos, suas promessas e seu caráter. Quando ouvimos sua palavra com atenção e humildade, nossa fé se renova, pois entendemos que Ele é fiel e digno de confiança. A leitura diária da Bíblia não deve ser vista como uma obrigação, mas como um alimento essencial para a nossa alma. Assim como precisamos de comida para sustentar nosso corpo, também precisamos da palavra de Deus para fortalecer nosso espírito. Meditar nas Escrituras nos ajuda a discernir a vontade do Senhor e nos dá a direção para enfrentar os desafios da vida. Essa lição nos convida a refletir: estamos dedicando tempo para ouvir e estudar a palavra de Deus? Temos buscado compreender suas promessas e aplicá-las em nossa vida? A fé verdadeira não cresce no vazio. Ela é cultivada pela comunhão com Deus. E essa comunhão se fortalece quando nos aproximamos dele através da sua palavra. Quanto mais ouvimos e meditamos na Bíblia, mais confiamos no Senhor e mais firmes nos tornamos em nossa caminhada espiritual. A sétima lição: a fé nos faz vencer o mundo. A fé nos dá força para superar desafios e permanecer firmes diante das dificuldades. A Bíblia nos ensina: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Isso significa que, quando confiamos plenamente em Deus, nada pode nos derrotar. O mundo apresenta obstáculos que tentam nos desviar do caminho certo. Medo, dúvida e tribulações fazem parte da jornada. Mas quem tem fé não é dominado por essas coisas. Pelo contrário, encontra coragem e esperança para seguir adiante, sabendo que Deus está no controle. A verdadeira vitória não está na ausência de lutas, mas na certeza de que Deus nos fortalece para enfrentá-las. A fé nos permite enxergar além das dificuldades e nos lembra de que o Senhor tem um propósito maior para cada situação. Essa lição nos leva a refletir: estamos enfrentando as batalhas da vida com fé ou deixando o medo nos paralisar? Quando confiamos em Deus, vivemos como vencedores, sabendo que nada pode nos separar do seu amor e que no final, Ele nos conduzirá à vitória.
A oitava lição. A fé nos torna justos diante de Deus. A Bíblia nos ensina uma verdade profunda sobre a salvação e a justiça diante de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma: o justo viverá da fé. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Esse versículo nos mostra que a verdadeira justiça não vem de nossas boas ações ou méritos, mas da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício por nós. Muitas pessoas acreditam que a salvação depende de nossas obras, de quão boas ou religiosas conseguimos ser, mas a palavra de Deus deixa claro que não é assim. Não podemos alcançar a justiça de Deus por nossos próprios esforços, ela nos é concedida por meio da fé em Jesus, que se sacrificou na cruz para nos purificar do pecado. A verdadeira justiça, portanto, não é uma questão de cumprir regras ou agir de forma perfeita, mas de confiar plenamente em Cristo como nosso Salvador. Quando temos fé nele, somos justificados diante de Deus, independentemente das falhas que possamos ter cometido. Isso é um presente de Deus, não algo que podemos conquistar por nós mesmos. Essa lição nos chama a refletir. Estamos confiando em Jesus como nossa única justiça diante de Deus? Ou estamos tentando conquistar a salvação por nossos próprios méritos? A fé verdadeira nos liberta do peso da condenação e nos coloca na posição de justos diante do Senhor, não por causa do que fizemos, mas por causa do que Jesus fez por nós. A nona lição. A fé nos dá paz em meio à tempestade. Em momentos de crise e adversidade, a fé é o que nos mantém firmes e tranquilos. Na Bíblia, encontramos uma história poderosa sobre a paz que vem de confiar em Deus, mesmo nas tempestades mais intensas. Quando os discípulos estavam apavorados durante uma grande tempestade no mar, Jesus, com autoridade, acalmou as águas e perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos capítulo 4, versículo 40. Esse episódio nos ensina que, em meio aos maiores desafios, a fé nos dá a capacidade de permanecer calmos. Os discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade furiosa, sem saber o que fazer, mas a presença de Jesus fez toda a diferença. Quando confiamos em Deus, Ele traz paz ao nosso coração, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. A fé nos permite enxergar além das circunstâncias e confiar no poder de Deus para nos livrar das tempestades da vida. Jesus nos chama a não temer, a não nos deixarmos dominar pelo pânico ou pela ansiedade, mas a confiar que Ele está no controle de todas as situações. Essa lição nos convida a refletir em tempos de dificuldades. Nossa fé tem sido mais forte do que o medo e a ansiedade. Podemos descansar em paz, sabendo que Deus tem o poder de acalmar nossas tempestades internas e externas. A verdadeira fé nos permite enfrentar os desafios com serenidade, confiando que com Cristo a paz sempre virá, mesmo nas situações mais complicadas. A 10ª lição. A fé nos ensina a esperar. A fé não apenas nos fortalece, mas também nos ensina a esperar com paciência e confiança no Senhor. Um exemplo claro disso é a história de Abraão, que aguardou muitos anos para ver a promessa de Deus se cumprir em sua vida. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 15, a Bíblia nos diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esse versículo nos mostra que, embora o tempo de Deus seja diferente do nosso, Ele sempre cumpre o que prometeu. Abraão confiou em Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele teve que esperar mais tempo do que imaginava, mas sua fé foi recompensada. A promessa que Deus fez a ele de que seria pai de uma grande nação se cumpriu de maneira extraordinária. Sua história nos ensina que quando Deus promete algo, Ele o cumpre no tempo perfeito e nossa parte é confiar e esperar. Muitas vezes, desejamos que as coisas aconteçam rapidamente, mas a fé nos ensina a confiar que Deus sabe o momento certo para agir.
A paciência que vem com a fé não é passiva, é uma confiança ativa de que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Ele nunca se atrasa e sua promessa sempre se cumprirá. Essa lição nos chama a refletir. Estamos sendo pacientes e confiando no tempo de Deus. Quando esperamos com fé, podemos ter certeza de que aquilo que Ele prometeu virá, mesmo que o caminho seja longo. A verdadeira fé nos ensina a esperar com alegria e confiança, sabendo que Deus age em sua perfeita sabedoria. A 11ª lição. A fé nos dá coragem para avançar. A fé é a chave que nos permite enfrentar desafios com coragem, mesmo quando o caminho parece impossível. Um exemplo claro disso é a história de Pedro, que ao ser chamado por Jesus, teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas. Em Mateus, capítulo 14, versículos 29 a 31, vemos que Pedro, então, subiu do barco e andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Pedro teve coragem de dar o primeiro passo, mas sua fé foi desafiada quando ele se distraiu com as ondas e o vento. Quando ele deixou de focar em Jesus e começou a duvidar, imediatamente começou a afundar. Isso nos ensina que, assim como Pedro, quando mantemos nossos olhos em Cristo e confiamos em sua presença, somos capazes de superar os maiores desafios. Mas, quando a dúvida entra em nossos corações, começamos a vacilar e perder a confiança. Essa história revela que a fé nos dá coragem para fazer coisas que, à primeira vista, parecem impossíveis. Pedro, com fé, foi capaz de andar sobre as águas, mas foi a dúvida que o fez afundar. Da mesma forma, em nossa vida, quando mantemos nossos olhos em Jesus e confiamos nele, temos coragem para avançar, mesmo quando os obstáculos parecem insuperáveis. Essa lição nos convida a refletir: estamos avançando com coragem ou permitindo que a dúvida nos paralise? Quando temos fé, somos capacitados para enfrentar qualquer tempestade, sabendo que Jesus está conosco, sustentando-nos e nos dando forças para seguir em frente. A verdadeira fé nos dá coragem para dar os passos necessários, confiantes de que, com Cristo, nada é impossível. A 12ª lição: a fé nos protege contra o mal. A fé é uma poderosa defesa espiritual que nos protege contra os ataques do inimigo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 16, Paulo nos instrui a tomar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse versículo nos lembra que a fé não é apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta prática e essencial para nos proteger das tentações, dúvidas e ataques espirituais. Os dardos inflamados do maligno representam as mentiras, tentações e desafios que surgem em nossa vida, tentando nos desviar do caminho de Deus. Mas a fé, como um escudo, nos protege e nos dá a força necessária para resistir ao mal. Quando nossa fé está firmada em Cristo, conseguimos discernir as mentiras do inimigo e permanecemos firmes, sem nos deixar abalar pelas adversidades. A fé nos ajuda a permanecer fortes e inabaláveis, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Assim como um escudo protege o corpo, a fé protege nossa alma e mente, nos capacitando a resistir aos ataques do maligno. Ela nos mantém centrados na verdade de Deus, garantindo que nada nos afaste do seu amor e da sua proteção. Essa lição nos chama a refletir: estamos utilizando a fé como um escudo em nossas vidas? Quando nos firmamos em Cristo, nossa fé nos torna imunes aos ataques do inimigo e podemos viver em paz e confiança, sabendo que Deus é nossa proteção contra o mal. A verdadeira fé nos fortalece e nos guarda, permitindo que possamos enfrentar qualquer adversidade com segurança e coragem. A 13ª lição:
A fé nos faz depender de Deus. A fé nos ensina a confiar plenamente em Deus, reconhecendo que Ele é a nossa fonte de provisão e cuidado. Em Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus nos diz: "Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal." Esse ensinamento nos desafia a viver no presente, confiando que Deus cuidará de nossas necessidades no seu tempo perfeito, sem que precisemos nos preocupar com o futuro. Quando temos fé, reconhecemos que não precisamos carregar o peso de nos preocupar excessivamente com o que ainda está por vir. Deus já sabe de todas as nossas necessidades e está no controle de todas as circunstâncias. A fé nos permite descansar na promessa de que Ele proverá tudo o que precisamos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Muitas vezes, caímos na armadilha de tentar controlar o futuro, de nos preocupar com as situações que ainda não aconteceram, mas a fé nos ensina a entregar essas preocupações nas mãos de Deus. Quando descansamos em sua fidelidade e cuidado, podemos viver em paz, sabendo que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não vemos a solução imediata. Essa lição nos chama a refletir. Estamos realmente confiando em Deus para cuidar de nossas necessidades ou ainda estamos tentando resolver tudo por conta própria? A verdadeira fé nos leva a depender totalmente de Deus, a descansar em sua providência e a não nos preocupar com o que está por vir. Quando colocamos nossa confiança nele, podemos viver livres da ansiedade, seguros de que Ele está cuidando de nós a cada passo. A 14ª lição. A fé nos dá um novo propósito. A fé tem o poder de transformar radicalmente nossas vidas, nos dando um novo sentido e direção. A vida de Paulo é um exemplo claro disso. Antes, ele perseguia os cristãos e vivia de forma contrária aos ensinamentos de Jesus. No entanto, após seu encontro com Cristo, sua vida foi completamente transformada. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz: "Já estou crucificado com Cristo logo. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim." A fé de Paulo em Jesus lhe deu um novo propósito de vida. Ele deixou para trás tudo o que antes valorizava e passou a viver para glorificar a Deus. A verdadeira fé nos chama a abandonar nossa vida antiga com suas prioridades egoístas e a abraçar um propósito maior, o propósito divino. Quando entendemos que fomos criados para um propósito específico, que é viver para a glória de Deus, nossas atitudes, escolhas e desejos se alinham com os planos dele para a nossa vida. A fé nos revela que não estamos aqui por acaso, mas que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao colocarmos nossa fé em Jesus, começamos a viver de maneira diferente, com um propósito mais elevado, que é servir a Deus e cumprir sua vontade. O novo propósito que vem com a fé nos ajuda a viver com intenção e significado, direcionando nossas ações para aquilo que realmente importa. Essa lição nos convida a refletir: estamos vivendo com um propósito eterno ou apenas focados nas coisas temporais? Quando temos fé, compreendemos que a nossa vida é um instrumento para a glória de Deus. E ao seguirmos esse novo propósito, experimentamos uma vida mais plena e satisfatória. A verdadeira fé nos dá uma razão para viver, uma missão que transcende este mundo e nos conecta ao plano divino de Deus para nós. A 15ª lição. A fé nos leva à vida eterna. A fé é a chave para a salvação e nos garante a promessa de vida eterna com Deus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16, Jesus nos afirma: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Esta é a maior promessa que podemos receber, a vida eterna com Deus, que começa no momento em que colocamos nossa fé em Cristo e aceitamos seu sacrifício por nós. A fé em Jesus é o caminho para a salvação. Quando cremos nele, reconhecemos que ele é o Filho de Deus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Através dessa fé, somos reconciliados com Deus e recebemos o dom da vida eterna, um futuro que vai além das limitações deste mundo. A vida eterna não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que começa a se manifestar em nossa vida, aqui e agora. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, começamos a experimentar a transformação interna e a paz que só Ele pode dar, sabendo que a nossa eternidade está segura. A fé nos leva a uma relação íntima com Deus, e essa relação nos dá a confiança de que, após esta vida, estaremos para sempre na sua presença. Essa lição nos chama a refletir. Estamos vivendo com a certeza da vida eterna? Quando temos fé em Jesus, sabemos que a morte não é o fim, mas um novo começo, uma nova vida com Deus para toda a eternidade. A verdadeira fé nos dá a esperança de um futuro glorioso, ao lado de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação, mas a paz eterna no seu amor. A fé não é apenas um conceito, mas um estilo de vida. A fé não se limita a um simples acreditar, mas envolve um compromisso profundo com Deus, um agir diário e a coragem de perseverar, mesmo nos momentos em que não entendemos completamente o que Deus está fazendo em nossas vidas. Ela é uma confiança inabalável em suas promessas, que nos motiva a seguir em frente, não importando as circunstâncias. A verdadeira fé não é algo passageiro, mas uma atitude contínua de confiança e obediência. Agora, me conta qual dessas lições mais falou ao seu coração. Gostaríamos muito de saber qual dessas lições de fé mais tocou sua vida. Escreva nos comentários abaixo, compartilhe sua reflexão e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa fortalecer sua fé. Vamos espalhar a esperança e a confiança em Deus, pois Ele é fiel para cumprir suas promessas. Que a fé seja a base para a transformação que você está buscando em sua vida. Que Deus te abençoe, que você experimente a paz e a confiança em Deus a cada dia, sabendo que Ele está sempre ao seu lado, guiando e sustentando sua vida com amor e fidelidade.